Então, galera, é isso mesmo. É o nosso segundo Carré do ano. Livro de hoje, Emanuel Carrère, um romance russo, nova edição desse romance. Foi reeditado, reimpresso pela Companhia das Letras. Esse livro aqui, ele é a segunda edição. Tradução do André Teles. Originalmente, eu acho que ele é de 2007, tá? Cara, a gente resenhou já esse ano o Yoga, do Emanuel Carrère. Todo mundo gostou, eu não gostei. Continuo mantendo minha posição. Vocês é que são muito deslumbrados. Achei o livro bem Zé Ruela, principalmente achei uns livros Zé Ruela se você já leu o Carrère antes. Se você nunca leu o Carrère e leu o Yoga pela primeira vez, você até acha um livro bacana. Mas é bom que se diga que o Carrère, até quando é ruim, é bom. Tá? Assim, não é que ele seja assim, tipo, o cara foi péssimo nesse livro. Não. Ele ainda mantém uma certa qualidade, que ainda está muito acima da média do que a gente anda lendo por aí. Achando por aí nas gôndolas de livraria, tá? Então, assim, vale a pena ler o Carrère. A gente já fez algumas resenhas do Carrère aqui. Fizemos uma resenha do Limonov, da biografia do Philip K. Dick, do Adversário, do Yoga, e agora tem essa. 5 livros aqui já resenhados para vocês. Um romance russo, ele narra... engraçado, né? É um livro que ele é muito tratado como não ficção, mas ele é apresentado como ficção, tá? Ele passa ali 2 anos da vida do Carrère que aconteceram muitas coisas. O que acontece? O Emanuel Carrère, ele está fazendo uma reportagem sobre um húngaro que foi prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial numa cidade chamada Kotelnitch. Fica assim, para dentro da Rússia, mas não tão para dentro, assim, um pouquinho para dentro, tá? Dali deve dar, sei lá, uns 800 quilômetros de Moscou. Esse cara foi pego na época da Segunda Guerra Mundial, ficou ali num hospital psiquiátrico por, cara, sei lá, 50 anos ou mais, assim. E finalmente devolveram ele pra Hungria, assim. Porque se perdeu naquela comunicação meio parca, assim. Pô, mó trampo avisar pra Moscou, já deixa o cara aí, entendeu? Então, o cara acabou ficando 60 anos, 50 anos, sei lá, não falando a língua, sendo tratado como um cara, né, louco ou semi-louco, ou um cara que teve a saúde mental dele definhando ao longo desse tempo. E aí o Emanuel Carrère vai lá e vai filmar, tá, a cidade lá de Kotelnitch, vai mostrar lá o hospício que ele ficou, aquela coisa toda. E por alguma razão aquela cidade ali meio que captura ele, assim, ele fica meio vidrado na cidade. Ele não sabe exatamente porquê, mas ele suspeita que tem a ver com as origens da família dele. A mãe dele é russa, né, ou algo assim, foi alfabetizado em russo. O avô dele era georgiano, né, mas falava russo, enfim. E tem uma história oculta que a mãe dele escondeu da família inteira, enfim. Que basicamente ele era um cara que saiu da Geórgia, foi para Paris e ali ele se estabeleceu, e durante a Segunda Guerra Mundial ele foi colaboracionista, né, ajudou os nazistas enquanto eles estavam ali em Paris. Terminou a Segunda Guerra Mundial, um belo dia, né, aquela história que acontece com todo X9, com todo né, colaboracionismo. Um belo dia chegaram os caras num caminhão, levaram o cara embora e nunca mais souberam da vida dele. Então essa é a história do avô do Carrère. E aí ele resolve fazer um filme em Kotelnitch, no meio dessas coisas, para meio que tentar alegoricamente, ou enfim, né, psicanaliticamente, se aproximar desse avô perdido dele e tal. Envolto a essa história, existem 3 mulheres que vão que vão ser destinatárias desse livro em determinados momentos diferentes dele. A primeira é a Anya, que é uma mulher que está lá quando ele vai pela primeira vez para Kotelnitch, que ajuda ele lá. Ela tem um certo background que eles não sabem qual é, mas ela fala muito bem francês, né? E ele fica meio obcecado por ela, chama ela de Mata-Hari de Kotelnitch e tal. E ela é meio que amante de um cara lá, que é o Sasha Komokrin, que é um sujeito que aparentemente é do FSB. Allegedly, né? Ninguém sabe, ninguém quer falar muito, essas coisas de governo ninguém fala muito na Rússia, então fica por isso mesmo. E essa Anya, ela vai ficar ali revolvendo toda vez que ele vai para Kotelnitch, ela tá ali, enfim, e eventualmente ela acaba ganhando um destaque principal no filme, mas a gente não vai falar sobre isso. A segunda mulher é a mãe dele, que, enfim, né, que é essa mulher que foi muito afeiçoada a ele, mas hoje está meio distante. A mãe do Carrère é alguma espécie
autoridade política e intelectual da França, enfim, acho que até algum cargo diplomático, alguma coisa do tipo. Escreveu uma porrada de coisa, enfim, tem uma vida agitada. E, ao mesmo tempo que ela já amou muito e está distante dele hoje, esconde da família esse sofrimento dela com relação ao pai, não quer que ninguém saiba, fala para ele, olha, não mexe nessa história, não quero que mexa, é por mim, não é por você, essa história é minha história, não é a sua história, fica longe, etc. E ele fica ali tentando entrar nessa história do avô dele, mas assim, meio que comendo pelas beiradas, assim, nunca chegando ao fato principal, mas falando com algumas outras pessoas, enfim. E a terceira mulher é a Sophie, que é a namorada dele na época, né? Quando o livro começa, eles se conhecem faz muito pouco tempo, e eles estão ali resolvendo se juntar, aquela coisa toda. E ele tem uma certa fixação por ela, mas ao mesmo tempo existe um abismo entre eles no sentido de que ele é um cara artisticamente relevante, um cara rico, um cara bem estabelecido, e ela não, ela é uma mulher assim muito bonita, mas ela é uma mulher que não tem uma mulher que tem um emprego, sacou? Isso aí já é uma coisa meio ruim pro Carré, a mulher trabalha, sacou? Né? Não tem um background privilegiado do Carré, que ele pode passar 2 anos escrevendo um livro não fazendo porra nenhuma pra ninguém, porque a família dele tem dinheiro pra caramba, e etc. Os amigos dele são todos artistas, e cineastas, escritores, etc. E ela tem os amigos do escritório, né? Assim, ela não tem uma vida glamurosa como o Carré tem, e ele meio que se ressente disso por ela. Então, essas 3 mulheres vão ficar revolvendo a história, e a Sophie especificamente vai ser a que vai ocupar a maior parte dela, porque ela vai evidenciar, tanto para o Carré quanto para nós, leitores que estamos lendo o romance russo, essas deficiências de caráter e deficiências emocionais do Carré. Deficiências emocionais essas que podem ou não podem ter relação com a história do avô perdido e da mãe que ama ele muito, mas ao mesmo tempo nega ele uma parte da história da vida dele, né? Isso interdita ele de alguma coisa. E isso vai dar em conteúdo. Então, de certa maneira, parece que essas histórias não estão amarradas, mas elas estão mais ou menos ali circunscritas nesse espectro emocional obnubilado aí do Carré em relação à própria pessoa, a capacidade dele de amar e etc. E ele começa a desenvolver um relacionamento assim, muito tóxico com essa Sophie. E essa história ela vai dar do que ele chama de uma novela, que na verdade é um trecho que acontece aqui em determinado momento, que é o seguinte. Ele vai para a ilha de Ré, né, na França, e ele vai antes e fala para Sophie encontrar com ele, e compra uma passagem de trem para ela, e etc, etc. Ele escreve um texto para o Le Monde, sabe o Le Monde, o maior jornal de circulação da França. Escreve um texto para o Le Monde, que bicho, é um... Como é que é? Tem um nome disso no pornô. Como é que é aquele guia de masturbação, assim, sabe? Quando a pessoa... As mulheres falam assim, agora pega aí no negócio, faz um negocinho. Daí. Cara, ele escreveu um texto, sabe, gigante, no maior jornal de circulação da França, falando assim, olha, tem uma mulher no trem que vai para tal lugar, a tal hora, ela está sentada nesse exato momento, está lendo, e você também está endereçado para ela, né? Você está lendo o jornal e tal. Tem mais gente no trem que está lendo o mesmo jornal e está chegando à mesma conclusão de que a gente está falando desse trem, desse horário, desse vagão aqui. Então você vai aqui, ó, pega a mãozinha, bota lá, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Para ele meio que, assim, é um puta de um power move, assim, né, pra dominar ali a mulher e fazer uma espécie daquilo que ele chamou de uma escrita ou de uma fala performática, né? Ele compara, por exemplo, com a questão da guerra, né? Quando você fala assim, eu declaro guerra, a guerra começa, né? Quando você fala a palavra, eu declaro guerra. Então, quando ele fala, fica molhada, e ela fica molhada, então vai ser assim, vai ser uma parada, né, vai ser uma escrita que se realiza em si mesmo. Assim, eu tenho certeza que na cabeça dele isso aí foi um puta de uma ideia legal pra caralho. Aqui no meio do livro tá hilário, sabe? Tá tipo assim, tá estrondoso, tá estrepitoso o negócio, tá? Enfim. E ele assim, cara, não esconde pro leitor,
ou para quem quer que seja, assim, o quanto ele é um cara tóxico, podre para ela, porque ele fica se arrobando de ciúmes, assim, fica desconfiando dele, ao mesmo tempo ele mesmo tem uma amante, ele fica desconfiando se a mulher dele tem uma amante. Cara, vai virando uma maçaroca de Chernobyl, assim, a relação dos dois, que aonde vai descambar, aí você lê para saber. Mas assim, e aí, de novo, né, evidencia esses sintomas, né, até o Zenith aí, toda a podridão do Carré pra gente, né? Até que eu falei assim na legenda do Instagram, eu falei assim, eu gosto muito do Carré, mas eu gosto longe de mim, né? Porque eu gosto dos livros do cara, não gosto. Não, a conhecer ele pelo que eu tô conhecendo dos livros dele, não quero o menor contato com o sujeito, entendeu? Mas eu gosto muito dos livros dele. Né? E aí dá pra fazer isso, cara, sabia? Você pode achar a pessoa um escroque e gostar dos livros da pessoa, e a pessoa um escroque, e no livro ela é um escroque todo mundo, mas assim, o livro é bom, então eu gosto disso. Enfim, é parte do que é ser adulto. Sabe? Você consegue separar as coisas. Mas se você não souber separar, aí se essas pessoas lá que dá porrada na Renata Sorrah na rua, falando Nazaré é filha da puta, não sei o que, mas eu não sou a Nazaré. A Nazaré é minha obra, assim, eu sou uma pessoa, não sei o que. Não, mas você. Enfim. Aonde esse livro acerta? Esse livro acerta juntando essas histórias aparentemente super díspares num período muito curto da vida dele, que realmente parece acontecer um monte de coisa, embora aqui o livro esteja apresentado como ficção, então assim, supondo que isso aqui seja tudo uma ficção, é um biênio aí bem intenso, passa pela Rússia, passa pela investigação sentimental da mãe dele, da vida dele, do relacionamento dele, da forma como ele ama, da forma como ele odeia, da forma como ele tenta controlar as coisas, né, desse espírito controlador dele, dessa tristeza inerente que ele sente por ser ele mesmo e etc. Agora, romance russo, amigo? Romance russo aonde? Que, assim, não é porque você é um cara triste e tá mergulhado no abismo de si que isso aqui virou romance russo. Não, irmão, não. Você vai me desculpar. Você fala, não, porque meu avô é russo, eu tenho lugar de fala. Foda-se, não tem. Não tem. Você é francês, irmão. Isso aqui, assim, o francês mais miserável não chega no russo de um romance russo. A verdade é essa. A verdade é essa. A gente chega. Brasileiro chega, cara. Brasileiro chega. Brasileiro miserável vira homem do subsolo, sim. Agora, um cara bem sucedido desse aqui, meu irmão, porque ele tá tristinho, o cara começa a achar que é russo, e veja bem, sou eu que tô falando isso. Eu sou a última pessoa da face da Terra que gosta de jogar na mesa a cartinha identitária, sacou? Mas, meu irmão, vou ter que ser obrigado, sabe? Porque, assim, aonde que isso aqui resvala na literatura russa, Russian roman russo, né? Em inglês ficou um nome assim, tipo My Life as a Russian Novel, uma coisa do tipo, né? Quer dizer, é russo aonde? Assim, você está investigando assim, uma coisa muito psicológica, você está tentando explicar a origem da forma como você ama, é a Unietótica Nesvanova, do Dostoiévski, que é uma saga familiar, é um Irmãos Karamazov, assim, né? Tem uma Zânia aí, a Karenina. Não é, cara, não é, desculpa mesmo. Sabe? O fato de você ter tentado fazer colar essa pecha aqui nesse livro, eu acho que foi a maior ego trip que você podia se pretender, mais do que tudo isso que está escrito aqui, tá? Mais do que essa tentativa de controlar a masturbação da namorada no trem, mais do que a relação tóxica, mais do que você revirar a vida de Kotelnitch, etc, né? E eu acho que é isso, inclusive, que atrai ele a Kotelnitch, né? Porque ele vai para lá e vê aquela galera miserável, ele fala, pô, aquela calefação não funciona, a gente tem que dormir aqui de bota e casaco e touca, enrolado na coberta, porque não dá pra, né, faz menos 35 graus lá fora. E aí tem uma hora que o personagem vira pra ele e fala assim, cara, você é um idiota de vir filmar a gente aqui, a gente tá aqui vivendo na merda, que nem uns bichos, e você é francês, você mora no paraíso, cara, e você vem aqui filmar a gente, sabe, tipo, vai tomar no meio do seu cu. E aí o cara fica meio assim, pois é, mas aí ele tenta mostrar que ele é triste também. Não, isso aqui não cola. Tá? Isso aqui não cola. Mas assim, eu só tô falando isso porque ele tentou fazer colar. Tá? Assim, eu acho que o único movimento não realizado desse livro é esse. O resto tá super bem realizado. Um livraço, cara. Romance russo do Emmanuel Carré, eu achei um livraço. Não tava dando nada por ele quando começou.
comecei a achar ele muito parecido com o Yoga, inclusive, no sentido de que, começam a falar de alguma coisa, termino falando de mim, de como eu sou triste e como eu sou um merda. Falei, já vi tudo. Mas não, aqui ele consegue costurar as coisas muito bem direitinho, e inclusive esses núcleos muito distantes que se encontram na figura dele mesmo. E essa é a grande capacidade do Carré na não ficção, né? Quer dizer, a forma como ele se insere nos textos, dos relatos, nos documentos não ficcionais dele, é o grande barato dele. Ele faz isso com uma maestria, cara, assim, que tá pra nascer alguém que vai fazer alguma coisa remotamente perto disso, tá? Para quem está duvidando, de novo, leia Limonov e leia a biografia do Philip K. Dick, Eu Estou Vivo, Vocês Estão Mortos. Tá? A forma como ele se coloca ali, no Philip K. Dick é muito menos, mas, cara, é muito bom ver esse movimento, assim. E pode parecer arrogância, pode parecer uma egotrip do caralho, mas tem uma razão, né, que é essa de escancarar a subjetividade desse tipo de texto, né? E eu acho que aqui ele faz de um jeito muito, muito interessante. Eu acho que o Carré já ganhou bastante prêmio, assim. Eu acho que ele ainda não ganhou todos os prêmios que ele merecia ganhar. Eu acho que ele ainda deveria ganhar alguma coisa mais substancial por essa extrapolação, inclusive, dessas formas narrativas e desses gêneros, né, pela qual ele transita tão bem. Inclusive no livro que não é tão grande, esse livro aqui tem 245 páginas, né, nessa formatação aqui da Alfaguara. Então eu acho ele, cara, muito, muito bom mesmo pro que ele se pretende, tá? Tirando essa coisa de querer achar que é russo porque tá tristinho. Isso aí realmente não vai colar, irmão. Nem pra você, nem pras mulheres ali, nem pra mulher que é da Rússia, a vida dela ali vira exatamente um romance russo, tá? Mas em todo caso, tirando isso, excelente livro, galera. Excelente mesmo. Mais um Carré pra conta. Valeu muito a pena ter lido esse livro. Então eu queria agradecer aí o pessoal da Companhia das Letras que mandou aí, cara, esse lançamento, esse relançamento. Achei muito bom mesmo e fica a dica para vocês agora lerem, tá bom? Então é isso, se inscreva no canal, dá um joinha, né? Curte a gente aí, assina o canal, ajuda a gente no Catarse, aquela coisa toda, tá bom? Um abraço e tchau! Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like that?